Bem-vindos ao Brasa na Mesa, Campanha Gaúcha. Um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos ter aulas fantásticas e dar uma olhadinha nesse cenário aqui, um cenário fantástico. A gente está aqui no Seival, uma das vinícolas do Grupo Miolo. E eu estou aqui com o Adriano Miolo, que é o Big Boss aqui do grupo, que é o enólogo que faz esses vinhos maravilhosos. Adriano, bom dia. Bem-vindo aqui ao Brasa na Mesa. Obrigado por nos receber aqui. Bom dia, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui na Campanha Gaúcha, no Seival. Agora a gente vai com a fera da primeira aula, uma mulher fantástica que sabe todos os segredos do fogo e vamos descobrir se o vinho harmoniza muito bem mesmo, né? Vamos para lá. Michele Landgraf, a bola tá contigo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma honra, uma alegria e uma baita responsabilidade, porque eu, além de ser aspirante a cozinheira, assadora, enfim, também sou sommelier, ou aspirante a sommelier, a gente está sempre aprendendo, então é uma alegria imensa estar num espaço, num terroir, num projeto que é tão importante para a vitivinicultura, para a nossa história de vinhos no Brasil. E de carne também, né? Então hoje eu estou aqui para preparar para vocês 2 cortes que eu gosto muito. Eu sou bastante carnívora e vocês estão vendo aqui atrás, os guris estão preparando esse assado desde as 6 da manhã. Eu sou um pouquinho mais preguiçosa, eu não curto esses assados muito longos, eu gosto muito de grelha, gosto de carne mal passada e não gosto de passar fome. Então, esse é o negócio. Eu tenho aqui prime rib e assado de tira. O assado de tira já é um corte mais conhecido nosso, bastante consumido Argentina, Uruguai, então e aqui na campanha também. É um corte da costela, da parte de baixo, esse especificamente é do dianteiro do boi. E o prime rib é um corte tradicionalmente americano, esse nome, né, é americano, e ele significa literalmente costela de primeira, mais ou menos isso. Então a gente tem aqui um corte maravilhoso, ele é alto, tem aqui 3, talvez 4 centímetros de altura. A gente tem um pedacinho de osso de costela aqui. Então, aqui a gente tem um pedacinho do osso. E isso aqui é o ancho. Então, a gente tem um ancho com osso. É o luxo, né, pessoal? E aqui, então, o nosso assado de tira. Fora isso, a gente precisa ter acompanhamento. O churrasco não é só carne. E eu vou preparar para vocês uma batatinha Hasselbeck, porque eu sou, em essência, uma contadora de histórias e uma viajante, eu adoro viajar, então eu gosto de trazer elementos de outros lugares e coisas que eu já vi em outros lugares para dentro da minha cozinha. Batatinha Hasselbeck, fonduta de queijo colonial, um queijo aqui da região, e um molhinho que é a gremolata. Por que isso? Por que eu fiz essa escolha? Porque a gente tem a batatinha, que é carboidrato, né? A gente tem queijo, que é gordura, e a gente tem a gremolata, que é um molho ácido. E aí tudo isso faz uma combinação, uma composição de sabores, de aromas, junto com as nossas carnes. Muito que bem. Para o fogo, para a gente fazer a carne, como é que a gente começa? Bastante fogo, muito calor. Eu vou vir aqui mostrar para vocês. A gente começa aqui na cesta de brasa e traz para cá e vai esquentando a frigideira onde a gente vai derreter o queijo. E ela tem que estar... Ui, tá bem quente. E vamos lá. Ah, tem uma outra coisa também. Vindo para cá, eu descobri que o chefe Marcos Live ia fazer um preparo e tinha aipim na mala dele. E eu queria ter feito aipim e acabou que eu mudei de ideia. Então, eu roubei um pouco do aipim dele e também vou mostrar para vocês um aipim brustolado, que a gente está acostumado sempre a comer a polenta brustolada na serra. Então, eu trouxe um aipim brustolado e a gente pode fazer uma brincadeira com a costela e fazer uma vaca desatolada, né? Uma vaca que não atolou porque o aipim está separado da costela. Então, vamos lá. É muito importante que a gente, em qualquer preparo de carne, seque a carne, tá bom? A gente precisa secar a carne. Por que a gente seca a carne? Para reorganizar as coisas aqui, ver se precisa fazer alguma limpeza extra. E fora isso, a gente controla o ponto da carne pelos sucos que sobem com o calor, ok? Outra coisa bastante polêmica no churrasco, nos assados, é salgar ou não salgar. A gente ainda tem essa discussão sobre salgar ou não salgar as carnes do churrasco.
pode salgar ou pode não salgar, tá, gente? O que que eu penso? Carne grande, sal grande, carne pequena, sal pequeno. Eu gosto bastante de usar o sal entrefino, que é esse aqui, porque a gente consegue controlar. Como a gente tem uma proteína de excelente qualidade, a gente não precisa carregar sal, porque o que eu quero é sentir o sabor da carne mesmo. Então, a gente coloca um pouquinho de sal, só para fazer uma orientação de suculência ali, e também para a gente subir o sabor da carne, tá bom? Seca a carne, a gente dá uma salgadinha. Vejam que a gente tem bastante diferença entre uma carne e outra. Como a gente tem vários cortes, eu já vou colocar uma aqui para a gente poder observar o movimento dela na grelha, né, enquanto a gente faz os acompanhamentos. Então, um pouquinho de sal. Eu vou colocar as duas ao mesmo tempo. O prime e o assado. A gente está com a grelha bem quente. Colocamos a carne aqui. A gente tem que estar com a grelha bem quente. Olha o barulhinho. A gente precisa disso para poder fazer o selamento da carne e a gente conseguir prender os sucos dentro da carne, tá? Dentro do corte que a gente tem ali. Para o assado de tira, ele é mais baixo, né? Mais fino, ele vai ficar pronto mais rápido. Então, o segredo aqui, a grande dica, é a gente ter um fogo muito quente. Muito quente. Como que eu sei que o fogo da grelha está muito quente? Eu coloco minha mão aqui e em 3 segundos eu tenho que tirar. Está muito quente, tá bom? Então, esse é o negócio. A gente colocou aqui o prime com o ossinho virado para a cesta, porque eu tenho bastante calor, então eu quero que o osso esquente também. O osso aporta sabor na carne. E a gente vai cuidando aqui. Enquanto a gente chega ali no ponto de selamento, que é a famosa reação de Maillard, que é a caramelização dos sucos da carne, a gente vai começar os outros preparos. Então, vamos lá. Batatinhas Hasselback, origem nórdica. Tem várias formas de preparo. A gente podia fazer ela direto na brasa todo o tempo, mas eu gosto de dar uma pré nela. Como que a gente dá uma pré? A ferventa por 10 minutos e tá ótimo já. E depois a gente vai tostar ela ali. Então, o que que a gente faz? A gente pega 2 colheres, 2 facas, 2 garfos, alguma coisa que a gente consiga prender aqui e não chegar até o final. Fazemos cortes assim. E aí a gente tem ela. Um pouquinho de sal. E a gente vai tostar ela depois. Vamos fazer todas elas. Ela vai super bem com esse outro preparo que a gente vai fazer, que é a fonduta de queijo colonial. É um creme de queijo, na verdade. E a gente usa os ingredientes que a gente tem na região. Como ela já está cozida, a gente vai deixar ela aqui reservadinha, só com um pouquinho de sal. E vamos ver como é que está o nosso assado lá. Olha aqui que coisa linda. Colocamos do outro lado. E deixamos mais um pouquinho. O prime rib é um corte alto, então ele não vai chegar no ponto interno que a gente quer, assim, porque se eu deixar ele o tempo que ele precisa ficar ali para chegar no ponto interno, ele vai queimar por fora. Então, a gente vai selar bem a carne e aí depois vai subir ela para pegar só um calorzinho indireto e poder chegar no ponto lá. Como é que a gente sabe que está na fase de virar? Eu não mostrei para vocês antes, mas a gente consegue enxergar aqui que os sucos da carne, eles sobem, eles buscam a superfície, porque a gente colocou sal, o sal é condutor de umidade, então ele traz a umidade para cima. E esse é o ponto que a gente tem para lembrar de virar a carne, ok? O que nós vamos preparar agora? Vamos fazer a gremolata. A gremolata é um molhinho ácido, é uma salsa, um acompanhamento para quase tudo. Dá para a gente servir ela com torradinhas, dá para a gente colocar numa massa, dá para servir com queijo tostado, dá para a gente servir só com a carne. A gremolata é um acompanhamento bem tradicional na Itália para polenta e para bisteca fiorentina, que pode ser, que também é conhecida como o nosso T-bone, ou enfim, é o mesmo corte.
Vocês viram que eu tirei só os cabinhos? O restante eu deixo. E aí a gente vai cortar rapidão. Mais cortado ou menos cortado, isso vai do gosto do freguês. Vamos ver como é que tá. Mais um pouquinho. E o nosso assado está quase pronto. Vamos colocar ele aqui pertinho da... E a gente já vai experimentar o ponto dele aqui. Depois a gente tem mais 4 pedaços. E a ideia é mostrar para vocês como é que se comporta a carne em diferentes momentos. A gente vai cortar a salsa de maneira bastante grosseira. Ou rústica, né? É chique a gente falar rústico. Então vamos falar que a gente está cortando de maneira bastante rústica. Colocamos ela num potinho. Vou ter que separar em 2, que eu cortei demais. Mas a gente vai precisar aqui de salsa fresca, limão siciliano, ou outro limão que vocês gostem. Eu também faço com limão bergamota, fica super gostoso. E aí, como a gente está no campo, né, gente? A gente lava, assim, seca. E vamos, então, usar o nosso limão bergamota, que é bem mais gostoso. Primeiro, a raspinha. Então, raspinha de limão. A cor fica super legal, vocês vão ver depois. Mais raspinha, menos raspinha, quem manda também é o freguês. Eu gosto bem ácido, principalmente quando a gente come com carne, porque a acidez, e isso a gente também estuda lá nas nossas degustações e nas discussões sobre harmonização, a acidez é sempre um baita acompanhamento para a gordura. E isso não vale só para vinho, né? Serve também para os acompanhamentos das nossas carnes. A gente tem bastante gordura aqui nesse preparo, tanto da carne quanto da fonduta. O limão bergamota, por que é bergamota? E para quem está assistindo a gente de fora do Rio Grande do Sul, bergamota é tangerina, né? Então, o limão bergamota é porque ele se parece muito com uma bergamota. Aqui. Então, ele é mais laranja, ele fica super gostoso em várias preparações. Vamos, subir aqui o prime, tá? E eu vou trazer o assado de tira para cá. Voltamos aqui para o nosso assado de tira. Então, a gente tem uns ossinhos pequenos. Eu falei para vocês no início, é um corte do dianteiro do animal, da parte de baixo da costela. E a gente percebeu nele, antes de ser assado, que ele tem bastante gordura entremeada. O que isso quer dizer? É que a gente tem a gordura que vai por fora da carne, da peça, e a gente tem a gordura que está por dentro da peça. O que acontece com a gordura entremeada? Ela derrete no fogo e ela se incorpora ao restante da carne. E isso traz suculência e muito sabor. Quando me perguntaram, né, qual que era o corte que eu queria fazer, eu sou uma amante de costela, eu adoro costela. Então, eu sempre curto esses preparos. Para a gente saber o ponto, também, de novo, né, uma coisa que a gente fala bastante, e isso já chegou, inclusive, nas escolas de culinária, a gente testa ponto aqui na mão. Né? Então, a gente tem aqui o selado, mal passado, ponto, né? Então, vamos ver como é que tá. Eu acho que essa carne, ela está no ponto menos. Vamos ver se ela está no ponto menos. Olha aí. Chegamos no ponto menos, em toda a extensão dela. Isso aqui é uma delícia, eu tenho certeza que combina com Toriga Nacional. E aí a gente está esperando o nosso prime chegar e depois a gente vai assar os outros cortes. A gente tem um pedacinho que tirou do meio aqui. Ó, olha ali a suculência, olha o suco. E a gente tem aqui. Uma outra coisa importante quando a gente está fazendo assado assim, de grelha principalmente, é a gente deixar a carne descansar. E isso vale também quando a gente está usando panela frigideira. Por que a gente deixa a carne descansar? Porque o fogo estressa a proteína, ele estressa o corte. Então, a gente deixa descansar por 1 a 2 minutos para que os sucos se reorganizem no interior da peça e a gente não tenha aquele aguaceiro quando corta a carne. A gente tira da grelha, coloca aqui, já corta, espalha a água para tudo que é canto. E a gente não quer isso, porque isso é a suculência do corte. A gente quer comer essa suculência, a gente quer aproveitar ela. Então, a gente deixa descansar de 1 a 2 minutos. Ok? O que a gente está fazendo lá,
com o prime rib não é descansar. Eu estou deixando ele lá no calor para ele chegar no ponto. Quando ele chegar no ponto, eu trago ele para cá e deixo ele descansar uns 2 minutinhos, porque é uma peça mais alta. Ok? Vamos voltar para a nossa gremolata? E eu quero continuar com ela, porque ela demora um pouquinho para curtir, né, o ácido. Então, vamos lá? Não sei se vai mostrar ali, mas a gente tem salsa, raspinha de limão bergamota, ou limão cravo, ou outro nome que vocês conheçam. É esse limão que se parece muito com uma bergamota ou com uma tangerina, depende da região. A gente vai colocar suco. Eu acho que podia ter um pouquinho mais de suco, então eu vou colocar um pouquinho do suco do limão siciliano também, para ele ficar bem ácido. Eu quero bastante acidez. Isso bagunça um pouco a nossa harmonização, mas não tem problema, a gente come a carne com o vinho e deixa a salsinha de lado. Vamos temperar aqui com sal e pimenta. É muito fácil a gente fazer coisas incríveis com ingredientes mirabolantes. Difícil é a gente fazer coisas incríveis com ingredientes simples. Então, pimenta. Pouquinha pimenta, não muita. E um salzinho. Isso é super fácil de fazer em casa. A gente faz em minutos, deixa na geladeira, dura na geladeira tranquilamente 7 dias, sem medo. E aí, azeite, que é um azeite aqui da região também. A gente coloca azeite. Então, a gente vai salgar um pouquinho de novo. E vamos colocar lá na grelha. A gente tem que escutar o tsh. Vamos deixar, olha aí, osso virado para a cesta, para pegar bastante calor. E a gente retoma aqui a nossa gremolata, que vai acompanhar depois. Vamos ver como é que ela tá. Isso aqui é muito bom. Tá aqui pronta a nossa gremolata. Vamos ver o nosso prime? Enquanto isso, vamos lá. Vamos trazer para cá. Gente, isso aqui é um negócio incrível. A gente tem caramelização em cima, ou seja, esse tostadinho, a marquinha da grelha, a gente está com ele mal passado, que é o ponto ideal dessa carne. A questão do ponto certo, né? Qual é o ponto certo e qual é a melhor carne? Não existe carne de primeira e de segunda. Cada carne e cada corte tem o seu preparo ideal, e o preparo ideal para esse corte é servi-lo ao ponto menos ou mal passado. Por quê? Ele é um corte da parte de cima da costela, eu já falei que ele é ancho, né? Então ele fica localizado entre a sexta e a 12ª costela do boi. Isso não nos interessa muito no supermercado, porque quando a gente compra o prime rib, e é importante que a gente tenha um fornecedor de confiança, será dessa parte do boi, tá? Então a gente tem um pedacinho de osso e a gente tem aqui o ancho. Se eu tirasse isso aqui, ó, a gente tem um ancho. Olha que coisa linda. Ok? Eu falei para vocês que o suco da carne sobe. Tá vendo aqui? Tem pontinho, ó. Esse é o momento da gente virar, tá bom? E aí a gente vai ver se o ponto tá certo. E a gente vai cortar aqui bem no meio. A gente vai cortar em fatias finas. Aqui fica espetacular se a gente só fizer isso aqui, assim. Se fosse uma bisteca alla fiorentina, os italianos já estariam bem satisfeitos com uma gremolata em cima da carne. E ponto final. A nossa estrela é a proteína, aqui. O que é fonduta? Por que chama fonduta, né? Porque a gente está acostumado a escutar fondue, muito comum aqui na Serra Gaúcha. Aqui não, né? Lá na Serra Gaúcha, porque a gente está na campanha. Que é um creme de queijo.
tá? Normalmente, assim, a gente chama de fondue suíço, né? Então, são vários tipos de queijo, um pouquinho de vinho branco e tal. Aqui a gente vai colocar nata, manteiga e queijo colonial, só isso. A gente vai usar a nata e a manteiga para dar um pouco mais de cremosidade, para não ficar só elástico. E aí a gente vai servir por cima dessa batatinha que a gente vai só tostar. Vamos espiar como é que está o nosso assado lá? Ó, ele está no ponto, de novo, aquele que a gente gosta, ponto menos. E sempre lembrando, vocês viram o tempo que a gente ficou ali, né? Talvez 4, 5 minutos sejam suficientes, desde que a gente siga a dica de ouro, que é fogo muito alto e a grelha perto do fogo. Então, mãozinha em cima, 3 segundos, queimou, tira, pode botar a carne, que vai estar perfeito. Vou deixar ela aqui em cima e a gente vai fazer a nossa fonduta. Para a fonduta, vamos usar uma frigideira, uma panela, vamos colocar ela aqui em cima. A gente vai colocar medidas, tá, pessoal? Como é que a gente faz para saber a medida? Aqui a gente não tem balança, né? Em casa a gente mais ou menos consegue determinar isso. Mas a gente vai usar uma medida de queijo, meia medida de nata e 1/4 de medida de manteiga, mais ou menos. Ok? A gente vai colocar aqui, isso está feito. A manteiga a gente corta. E a gente leva para o fogo para derreter tudo. O nosso queijo já está aqui, raladinho. Deixa eu dar uma controlada no fogo. A gente nunca pode esquecer o fogo. E ele quase ficou esquecido. Mas a gente ainda tem bastante calor aqui. Suficiente. A gente vai trazendo para baixo e vai mantendo a temperatura ali. Ok? Eu não sei se aparece bem aqui na frigideira, que a gente está derretendo. A gente vai esperar derreter tudo. Quando ela começa a dar uma borbulhadinha, a gente vai colocar o queijo e vai deixar devagarinho derreter o queijo. O tempero aqui é tão somente sal e pimenta. E a gente vai olhar a nossa batatinha. Então, as batatinhas estão aqui. Fizemos o corte antes, aqui. E a gente vai colocar no fogo para ela tostar. Porque a gente quer ela bem tostadinha. Tudo que a gente faz no fogo, a graça de assar é ter marquinha de fogo, né? Senão, qual que é a graça da gente fazer assado? Tem que ter marquinha de fogo. Porque essa marquinha de fogo vai garantir para a gente crocância, sabor, o defumado. E é isso. Legal que as pessoas podem fazer isso também em casa no fogão, tá? Tudo isso que a gente está fazendo aqui pode ser reproduzido na casa, em casa, no fogão. Como que faz esse aipim, tá? A gente cozinha o aipim até ele quase desmanchar. Depois de cozido, a gente vai esmagar ele ainda quente, tira o filetezinho do meio, compacta numa forma, num potinho, pode ser num potinho, para ficar no formato que tu quer mesmo. E aí, depois disso, no dia seguinte, ele tem que ficar gelado, né, para ficar bem compactado. A gente esquenta bem uma frigideira, uma chapa, e aí vai brustolar, como se faz com a polenta. Né? A gente está super acostumado a comer polenta brustolada no fogão a lenha, na chapa do fogão a lenha. É o mesmo processo, porque a polenta também é feita assim, né? A gente faz a polenta, deixa descansar, corta, faz os quadradinhos, os redondinhos, enfim, e aí faz esse processo de tostar na chapa do fogão a lenha, e é isso que a gente vai fazer aqui na nossa chapa da grelha. Estamos já com a manteiga e a nata derretida. A gente vai colocar pimenta branca e sal, pouco sal. O que determina o sal é o queijo que tu vai usar. Então, eu já provei esse queijo antes, ele não é muito salgado. Então, a gente vai colocar sal. E aí, ali, eu vou botar um pouquinho de manteiga, porque eu gosto muito de manteiga. E eu acho que a manteiga não vai fazer mal para aipim. Então, eu vou colocar manteiga na nossa chapa. Vamos deixar ali derreter.
A nossa batatinha está quase pronta. Então, para o aipim, está aqui compactado, bonitinho, tá? Então, ele está aqui compactado. E aí, a gente vai pegar a manteiguinha que está aqui. E vamos deixar tostar ali um pouquinho. Vou botar um pouquinho mais de brasa para aumentar a temperatura. E aí, vamos tostar esse aipim. Estamos nos encaminhando para encerrar a nossa aula. Eu sobrevivi ao meu primeiro Brasa na Mesa, Brasa ao vivo. Estou super emocionada de estar aqui, estou super feliz de estar aqui. É uma honra, uma alegria imensa, uma grande responsabilidade e um prazer enorme de conhecer esse projeto lindo. Aqui está o nosso aipim. E aí a nossa fonduta está pronta também. Eu vou organizar aqui para a gente poder montar legal para vocês verem como que vai ficar. Então, vamos retomar. Prime rib, corte que fica entre a 6ª e 12ª costela do boi. É um ancho ou um entrecô com osso. A tradução literal dele é costela de primeira. E o assado de tira é um corte transversal da parte de baixo da costela do boi. E esse especificamente é do dianteiro. Prime rib é um corte que levou esse nome nos Estados Unidos. O assado de tira já é muito comum, tanto na campanha, por causa da nossa fronteira com Uruguai e Argentina. Vamos olhar lá? E aí a gente vai montar para cá. Olha a batatinha tostadinha. O ponto ideal da batata, quando a gente dá essa pré-cozida nela, é ao dente, tá? Eu gosto de sentir a textura dela na boca. Acho que fica gostoso. O prime soltou. Está na hora de virar. Não vai dar tempo dele ficar pronto. Quanto tempo mais ou menos leva para fazer um assado de tira? 4, 5 minutos, dependendo da altura dele e da força do fogo. De novo, nossa dica de ouro. Mãozinha na grelha, conta até 3. Contou, é a hora de botar a carne. Subiu o suquinho, está na hora de virar. E aí pronto. Mas nunca esqueçam, temperatura. Essa é a nossa grande aliada. Enquanto isso, eu estou tão feliz de estar aqui, tão emocionada, que eu esqueci um ingrediente da nossa salsa, que é o alho, gente. Então, vamos colocar um alhozinho raladinho aqui na hora. Dá tempo ainda da gente colocar um alho ralado. Então, alho é bom com tudo. Então, vamos lá de novo. Salsa, alho, suco e raspas de limão, o limão que tu preferir. Tradicionalmente na Itália se faz com siciliano. E agora, tradicionalmente, aqui a gente faz com limão bergamotto. Então, a gente tem muito queijo na nossa batatinha que está tostada. Não vamos economizar no queijo. Derretidinho, nata, manteiga. E aí a gente coloca aqui. E a nossa gremolata, que ficou linda, super gostosa. Quase que a gente esqueceu do alho, mas deu tempo de lembrar. E aí a gente coloca aqui na volta, para a gente fazer uma contraposição de acidez, de gordura. Aí. Esse é o nosso acompanhamento, ok? Oficial, que eu vou deixar aqui só um pouquinho. Vou buscar o nosso aipim brustolado, que foi um extra. As nossas batatinhas Hasselback, que é a batata tostadinha, nossa fonduta de queijo e a gremolata por cima. Tanto um corte quanto o outro combinam super bem com esses acompanhamentos. E aqui a gente tem o nosso prime rib pronto para ser degustado. Quero, já que estamos encerrando, agradecer demais o convite. Dizer de novo que é uma alegria, uma honra de ter sido convidada para estar aqui. Uma grande responsabilidade que eu espero ter atendido. E a gente se vê. Obrigada, gente.